terceiro grupo de protozoários que nós iremos relatar são os cinetoplastídeos. Os cinetoplastídeos são caracterizadas pela presença do cinetoplasto, que é uma massa de DNA bastante adensada, localizada no interior da única mitocôndria apresentada por esse protozoário. Este protozoário também apresenta um flagelo único, que vai possibilitar sua movimentação e preferencialmente ele é encontrado geralmente em ambientes aquáticos, mas podem também apresentar em outros ambientes. Eu vou citar então dois exemplos desse protozoário. Um exemplo é o Trypanosoma brucei. Ele causa a doença do sono africana. Nessa doença, o protozoário ele infecta a corrente sanguínea do vertebrado e também pode chegar no sistema nervoso central quando a doença já está em casos mais agravados. Esse protozoário é transmitido pela picada da mosca Tsetse tsetse. Aqui exemplificado o ciclo de vida desse protozoário, em que uma mosca infectada ela vai picar uma pessoa, transmitindo então o tripanossoma. Através da picada, esse protozoário consegue infectar a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea vai sofrer então multiplicações e expondo um maior número de agentes infectantes na corrente sanguínea. Uma mosca não infectada vai então picar esta pessoa que já está apresentando a doença, se infectando com um protozoário. Depois que ela realiza a picada na pessoa infectada, o protozoário ele vai se alojar no seu sistema digestivo, vai sofrer várias multiplicações e vai então infectar os aparelhos bucais e as glândulas salivares. Então, quando essa mosca infectada for picar uma nova pessoa, no momento que ela realizar a picada, ela já vai transmitir o protozoário novamente. O Trypanosoma cruzi é um protozoário que causa a doença de Chagas. Essa doença ela foi descrita em 1909 por um médico brasileiro, o Carlos Chagas. Esse protozoário ele consegue infectar tanto organismos invertebrados quanto também uma ampla faixa de vertebrados. Em algumas literaturas citam até 150 espécies diferentes de mamíferos. Em termos de invertebrados, de inseto, essencialmente ele vai infectar essa subfamília, a Triatomídea. Este protozoário ele vai apresentar diversas formas reprodutivas e não reprodutivas. Em algumas literaturas é citado como replicativas e não reprodutivas. Então, quais seriam as formas reprodutivas? No inseto, ele realiza a reprodução da forma de epimastigota e em mamíferos, a mastigota. Já as suas formas não reprodutivas, que são as formas de disseminação de infecção, são denominadas tripomastigota, metacíclico nos insetos e circulante em invertebrados. Aqui o ciclo da doença do Trypanosoma cruzi. Eu tenho aqui um inseto, vamos supor que esse inseto ele já apresenta essa doença. Então, essa doença, a forma reprodutiva é epimastigota, que se divide várias vezes, só que diferente da doença anterior, ele é eliminado pelas fezes do inseto. Então, esse inseto, a forma reprodutiva é a forma epimastigota, mas ele também vai produzir fases que não são reprodutivas, que é a tripomastigota. E essa fase tripomastigota vai ser eliminada nas fezes. Quando o inseto pica uma pessoa saudável, ele vai, no momento da picada, ele também vai eliminar algumas fezes. Para que a pessoa se contamine, é necessário que o protozoário consiga alcançar ou as mucosas ou então a corrente sanguínea. Então, se, por exemplo, a pessoa ela coçar aqui onde foi picada e causar algumas injúrias na pele,
e espalhar as fezes, ela acaba se contaminando. Ou então, se ela passar a mão aqui no local onde foi infectada e depois levar a mão à boca, ela também se contamina porque o protozoário conseguiu alcançar as suas mucosas. Então, no ser humano, ele ingere na forma tripomastigota, né? Ela vai se diferenciar em amastigota. Essa forma amastigota ela vai sofrer várias e várias divisões e, e vai também liberar a forma que não é reprodutiva, né? A tripomastigota na corrente sanguínea. Então, quando um outro inseto realizar uma picada num paciente, numa pessoa já cometida pela doença, ela vai inserir essas formas tripomastigota circulante presente no sangue do paciente. Vai se infectar, então, com a forma tripomastigota circulante no interior do inseto, no corpo do inseto. Ele vai se diferenciar em epimastigota, sofrer várias divisões, depois diferenciações em tripomastigota metacíclico, que é a forma que são eliminadas nas fezes para contaminar o paciente, uma nova pessoa. E como eu falei para vocês, essa forma, a infecção do Trypanosoma cruzi não é exclusiva para seres humanos. Outros invertebrados, uma ampla faixa de invertebrados também vão apresentar a doença.